Sani, cari Veneti, nesse vídeo a gente vai falar sobre os senhores de Treviso. Já falamos a respeito daqueles que comandavam Pádua e Vicenza antes da Sereníssima República de Veneza. Agora vamos sim falar sobre Treviso. Aliás, foi pedido no último vídeo, mas eu vou fazer em relação a todo o Vêneto, pelo menos o Vêneto que é conhecido nos dias de hoje, é claro, né? A Sereníssima República de Veneza abrangeu vários outros locais, mas são locais que hoje já não pertencem mais, às vezes, nem à Itália. Então fica meio sem sentido, porque eu sei que praticamente não vai ter ninguém desses lugares aqui acompanhando o canal. Antes disso, é claro, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal Lenguamare. Não esquece de ativar o sininho das notificações, isso é importante para você receber o conteúdo. Ativa aí o sininho, coloca todas, né, para receber todas as notificações. Eu sou o Fernando Menegatti e esse aqui é o canal Lenguamare. Já vou pontuar, acho que isso é interessante, como eu fiz no último vídeo. Eu sou aí descendente de vicentinos, por ambas as partes. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então minha família, pro lado de mãe, é Zanella e lado de pai é Menegatti. Assim sendo, eu acho que eu sempre tenho que pontuar isso nos vídeos, né? Eu acredito que seja alguma coisa interessante e importante também, né? Para as pessoas que veem o vídeo, veem o canal, né? Pela primeira vez. Acho que isso é legal e interessante também. Bem, antes disso, eu anuncio aqui para vocês que eu tenho algum material também para vender sobre o Vêneto. Tem os adesivos do Vêneto, é claro, da bandeira de São Marcos. E depois temos outros adesivos aqui, adesivos das províncias. Aqui, ó, adesivos das províncias, é claro, tem a inicial das províncias. Nós temos uma série de outros adesivos, é claro, também aqui. Enfim, vários adesivos. Se você entrar em contato, eu mostro a maior parte desses produtos. Bem, andiamo avanti, cominciamo adesso. Olha só, eu vou começar como os outros, praticamente sempre a partir da Idade Média. Por quê? É o início do estabelecimento de uma nova organização política real. Depois da queda do Império Romano, é a partir de uma Idade Média um pouco mais avançada que existe ali uma organização política que a gente já consegue contar, né, a respeito disso. Nós vamos ter que começar a história de Treviso, depois da queda do Império Romano, a partir da conquista carolíngia. Então, em 755, ocorreu um confronto armado perto de Treviso entre os lombardos liderados pelo Duque de Friuli, o Hrothgaldo, e o exército franco. A dominação franca começou em Treviso, daí, a partir disso. Em 776, Carlos Magno parou em Treviso, isso aqui é uma particularidade, parou em Treviso para celebrar a Páscoa. E após a conquista foi formada uma comissão mencionada pela primeira vez em 815. As moedas de prata foram emitidas pela Casa de Moeda de Treviso. Libertada assim, Treviso foi incluída no território da Marca do Friuli. Em 828, após as incursões de eslavos e magiares, a marca, né, ficou restrita aos territórios de Treviso, Ceneda e Cividale. Os primeiros dirigentes da Marca estavam sediados em Treviso, daí a origem do nome, né, Marca Trevisana, que é tão famoso por lá. Em 899, o território de Treviso sofreu um forte ataque dos húngaros. Os húngaros estavam sempre se metendo ali, né? Aí a gente precisa já pular para o feudalismo, que o que ocorre no século X, os Colalto, né, eles tinham um título de condes de Treviso, que administrava a justiça no território, excluindo locais de outra jurisdição, subordinada à do Marquês de Verona e do Imperador Germânico. Os Colalto, quem eram, né, esses aqui? Era uma família nobre de origem lombarda que leva o nome da localidade com o mesmo nome, hoje aldeia do município de Susegana, na província de Treviso mesmo. Com o tempo, porém, a autoridade dos condes diminuiu e, consequentemente, também a dos reis e imperadores germânicos em benefício dos senhores feudais leigos e eclesiásticos locais. A família da Romano, muito famosa, né, na história aqui, Vicenza, Verona, também, né, por conta dos conflitos, e depois Treviso, os da Romano estendeu seus domínios entre o Brenta, o Musone e Valdobbiadene. Eles também obtiveram o direito de jurisdição sobre abadias e conventos da Romano. Entre os senhores leigos, a gente pode recordar aí as famílias nobres, como os da Romano, e outra família que é os Camposampiero. Então, entre os eclesiásticos, nós temos o
bispado e o capítulo dos cânones. Vamos lá para o período municipal. O período municipal, entre os séculos X e o século XI, os pequenos senhores feudais de origem germânica, detentores da maior parte das terras, começaram a instalar-se na cidade de Treviso e juntaram-se aos cidadãos de origem romana, ou enfim, os vênetos em si, proprietários apenas de terras limitadas. É claro que quando a gente vai olhar na história origem romana, não é origem romana, pode ser cidadania romana, não quer dizer que ninguém era de origem romana. Existiam sim pessoas de origem romana já naquele período, porque fez parte do Império Romano, mas é claro que é origem vêneta. Eu estou pegando do original, então eles sempre vão falar origem romana por conta do Império Romano. Mas a gente pode detectar como origem vêneta, origem do local. Quando é Roma é cultura, né? Cultura romana, então origem local. Entre os séculos XI e XII, durante a luta de investidura entre o papado e o Império Germânico, os pequenos vassalos, fortalecidos por novas concessões, aumentaram seu poder em Treviso, enquanto o do conde diminuiu. Cada vez mais ia diminuindo ali o poder do conde. Justamente nesse período, há notícias de presença de artes e escolas. Além disso, estava se tornando um importante centro mercantil no século XII, primeiro com a concessão imperial dos Vitini de Valdobbiadene, mas depois também com o reconhecimento episcopal de Montebelluna. Muitos outros municípios conseguiram o direito à jurisdição própria. Na liga contra o Federico Barbosa, Treviso inicialmente apoiou o Império Germânico, mas depois de 1164 mudou de lado e em 1183, com a Paz de Constança, a cidade obteve diversos favores e presentes. Assim, subjugou Ceneda, Feltre e Belluno. Nos primeiros anos do século XIII, o município encontrou-se em conflito, aliado a Pádua contra a República de Veneza, na Guerra do Castello d'Amore e contra o Patriarcado de Aquileia. A guerra, assim, né, do Castello d'Amore, que eclodiu em Treviso em 1214, entre os Cavaleiros de Pádua e Treviso contra os venezianos, resultou no saque do interior de Veneza e na tentativa de ataque armado, né, a Torre de Belle Bebe. A torre, essa daqui, localiza-se hoje em dia entre as antigas fronteiras dos territórios de Veneza e Pádua. Já antes do século XIII, a organização institucional começou a tomar forma. De 1150 a 1216 existiram cônsules. A partir de 1176, ao lado dos cônsules existia uma potestade, muitas vezes de origem camponesa. O município foi dividido, então, em bairros. Os bairros foram divididos em distritos, que por sua vez foram divididos em frações. Então eu faço uma pausa aqui e eu mostro para vocês a nossa bandeira, a bandeira da Sereníssima República de Veneza. Já está empacotadinha, também eu vou mostrar no vídeo para vocês aí. Quem tem interesse, nós temos à disposição a bandeira, né? A bandeira do Vêneto. Você pode entrar em contato também e comprar a sua bandeira do Vêneto. Já aproveito e mostro para vocês que nós temos o livro Evangelho de São Marcos, um dos livros do Novo Testamento. O Evangelho de São Marcos é o patrono da Sereníssima República de Veneza, portanto, o patrono dos Vênetos. Importantíssimo esse livro, né? Em nível de cultura também, religiosidade aí, vêneta. Ele está traduzido em língua vêneta e, é claro, é um livro bilíngue, vêneto e português. Um livro muito, muito didático. Então, se você não sabe vêneto, não tem desculpa, pode comprar do mesmo jeito, porque tá lá escrito em vêneto e depois em português também, tá bom? De um modo bem didático para você acompanhar aí o Evangelho de São Marcos em língua vêneta. Bom, à medida que aumentava o peso político e econômico de Treviso, foram construídas importantes obras públicas, incluindo o Nova Domus Communis. Então, é um palácio lá do século XIV, a Loggia dei Cavalieri e, finalmente, as muralhas da cidade, que se localizavam fora do Castrum Romano. A família da Romano, que desceu à Itália em meados do século XI, conseguiu tornar-se uma das famílias mais poderosas do Vêneto já no século XIII, pois, na sequência dos acontecimentos da Liga Lombarda, adquiriu novos feudos e novos privilégios em terra.
E significa que nos primeiros anos do século, os Ezelino, né, no caso o Ezelino II, eles eram da família da Romano, né, o Ezelino II tornou-se o verdadeiro senhor dos municípios das Marcas. Depois de ser eleito potestade em Verona, iniciou um senhorio na cidade de Vicenza, na cidade de Verona. Antes da sua morte, ele também ocupou o cargo de prefeito de Vicenza. Isso a gente viu no vídeo de ontem, né, a respeito de Vicenza, que ele ocupou o cargo de prefeito lá. Em 1223, dividiu seus bens entre os seus filhos, o Ezelino III e o Alberico. Tinha o Ezelino II, esse aqui é o Ezelino III. Os feudos da zona de Treviso foram para Ezelino, os da zona de Vicenza, como a gente sabe do vídeo de ontem, foram para Alberico, seu filho. Em 1232, Ezelino III, na luta entre os guelfos e gibelinos, aliou-se ao imperador Frederico II da Suábia. Em 1235, o povo de Treviso expulsou a família da Romano da cidade. Em 1237, o legado imperial entrou em Treviso, ou seja, né, as forças do Império Germânico entraram em Treviso, mas em 1239 a situação se inverteu e Alberico derrotou os gibelinos da cidade, tornando-se potestade e senhor de fato de Treviso. Entretanto, aumentou a violência, é claro, de Ezelino III, que envolveu também a zona de Treviso. Alberico manteve firmemente o controle da cidade de Treviso durante 20 anos, enquanto Ezelino trouxe quase todo o território de Treviso de volta ao controle do Império Germânico. Após a morte do imperador Frederico II, em 1250, a aliança de Alberico com os anti-ezelinianos rompeu-se e em 1257 chegou ao ponto de fazer um pacto de aliança com seu irmão Ezelino, sendo excomungado pelo Papa. Depois da morte de Ezelino, em 1259, Alberico abandonou Treviso para se dirigir ao seu castelo, castelo de San Zenone, mas em 1260 foi capturado e depois de seus familiares terem sido atrozmente executado, o seu corpo foi levado para Treviso e queimado na Praça Maior. As casas e castelos dos Ezelinos foram destruídos. Ezelinos porque teve o pai, teve o filho, enfim. A família da Romano, aí conhecida como uma família de ditadores. Em 1268, as hostilidades entre as facções recomeçaram. Em 15 de novembro de 1283, eclodiu um motim. Neste período, os laços econômicos entre Treviso e Veneza, a República de Veneza, tornaram-se cada vez mais fortes. Naqueles anos foram construídas igrejas, por exemplo, de San Nicolò e San Francesco. Em 1318, 2 ataques de Cangrana della Scala, que era aquele que comandava Verona, e seus aliados foram repelidos. Temendo o perigo de novos ataques do lado dos Scaliger, que era a família, né, Scaliger, então Treviso pediu ajuda ao Duque da Áustria e pretendente, é claro, ao trono imperial, Frederico I, que aceitou, nomeando, contudo, Henrique II como vigário imperial de Treviso e Corneliano. Aí, em 1319, Treviso, juntamente com Pádua, foi ocupada pelas tropas do condado de Gorizia, lideradas por Henrique II. Treviso foi, de fato, um ponto estratégico para o povo de Gorizia, por estar perto de Verona, e também fechou um círculo em torno de Friul, né, afirmando assim o domínio de Gorizia sobre a região. Pouco depois, porém, a cidade afundou em outro grave conflito entre as facções. Era sempre esse o problema. O domínio Scala sobre Treviso, que era a família de Verona, durou até 1339. Em 1339, a República de Veneza, aliada a Florença na Liga Anti-Scaligera, declarou guerra aos Scalas e começou a primeira dominação veneziana de Treviso, a primeira dominação da República de Veneza. Em 1344, o Conselho de Treviso cedeu as cidades, castelos, bens, razões e jurisdições à República de Veneza. Então começou a se amarrar cada vez mais a República de Veneza, Treviso. Eu também anuncio aqui para vocês que nós temos o calendário, tá bom? O calendário já está chegando ao fim aí.
ou seja, faça a sua encomenda do calendário escrito em língua vêneta. Esse calendário vem lá do Vêneto, assim como as bandeiras. Calendário 2024, temos vários arquivos, digamos assim, dentro do calendário, né? Desde histórias do Paleolítico, como histórias da Sereníssima e assim por diante. Então, mostro para vocês aqui. Também temos sempre alguns períodos importantes mencionados da história vêneta e ali descrito. Tá bom, pessoal? Então, façam aí a compra de vocês antes que tudo termine. Aí, enfim, só ano que vem, né? Em 1356, o rei Luís I da Hungria, durante a guerra contra a República de Veneza, sitiou fortemente Treviso. Durante os anos da Guerra de Chioggia, o território de Treviso foi atravessado pelos exércitos dos Carrara, do Duque da Áustria e do Rei da Hungria. A República de Veneza, encontrando-se em grave perigo, teve de chegar a um acordo com Leopoldo III de Habsburgo. Por isso, em 1381, cedeu Treviso em troca de ajuda militar. O senhorio do Duque da Áustria durou ali apenas 3 anos, foi muito pouco, porque já em 1384 os Carraresi de Pádua sitiaram e conquistaram Treviso. O domínio de Francesco o Velho da Carrara sobre Treviso durou apenas 4 anos também, porque, é claro, eles eram tiranos, eles não tinham apoio do povo efetivamente naquele período. Em 1388 ocorreu um motim para expulsar o senhorio Carrarese da cidade, aqueles que comandavam Pádua, né? E que agora estavam comandando Treviso também, sob a direção da República de Veneza, aliada dos Visconti, em função anti-Carrara. Assim, o domínio da República de Veneza, completo sobre Treviso, foi retomado já no final de 1388. E ali, a penetração econômica da República de Veneza foi um prelúdio para a verdadeira dominação política de Treviso, dado que esse fenômeno começou já no início da Idade Média. Em 840 foi estipulado o Pactum Lotari. O acordo previa que os cidadãos da República de Veneza poderiam ir a qualquer lugar do território da Península Italiana. Portanto, os rios do território de Treviso poderiam ser abertos aí a todo mundo, né, sem impedimento nenhum, facilitando assim imensamente o comércio, porque existiam diversas dessas sanções aqui, tá bom? Em 841, Lotário I emitiu um preceptum, no qual garantia aos vênetos o pleno gozo de seus bens no Sacro Império Romano. Os sucessores de Lotário I confirmaram os privilégios à República de Veneza com a dinastia saxônica, salvo em alguns momentos aí de tensão, os privilégios também aumentaram cada vez mais. Existem documentos do século XI que testemunham os interesses fundiários dos vênetos sob domínio da República de Veneza, tanto particulares como organismos eclesiásticos. Em 1198 houve o primeiro acordo entre a República de Veneza e o município de Treviso sobre os procedimentos a serem acordados em caso de ações judiciais. Ou seja, eles foram cada vez mais se amarrando ali numa parceria que tinha uma contrapartida dos dois lados. Em 1216, após a Guerra do Castel d'Amore, os privilégios concedidos à República de Veneza foram renovados e ampliados. Após este pacto, as relações políticas e econômicas entre a República e Treviso tornaram-se cada vez mais estreitas. Durante o século XIII, os pactos subsequentes também favoreceram a posição fiscal da República de Veneza na área de Treviso, em comparação com outros que aconteciam com estrangeiros. O domínio da República de São Marcos, a República de Veneza, sobre Treviso, assim, durou interruptamente, né? Cada vez mais sempre se amarrando ali, até que efetivamente os trevisanos não tinham mais dúvida que eles pertenciam e era melhor ficar com a República de Veneza do que com esse monte de tiranos aí que chegava só para cobrar imposto e passar o chicote nas pessoas, né? Então, felizmente, nós tivemos muitos desses, né? Como Vicenza, os trevisanos, foi dois povos aí que tiveram esse consenso de, sim, vale mais a pena a gente ficar com a República que foi desenvolvida no território aqui dos vênetos do que com outros, né, que vêm de fora só para encher o saco e fazer com que a gente fique pagando, enfim, né, pagando por uma dívida que muitas vezes não foi feita ali dentro do território e entre outras coisas. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu já te convido para estudar língua vêneta. Tem uma turma aberta, vai começar no mês de maio.
Então fica ligado, tem um material aí riquíssimo, que é um material que eu estou fazendo há praticamente 6 anos, esse material. Então ninguém se dedica tanto assim a um curso como eu tenho me dedicado. Não é só um curso, a língua, né? A língua, a cultura. Vocês vão ter uma plataforma rica aí para acessar. Então a gente fez um investimento também mais pesado, justamente para o aluno conseguir aprender, para o aluno manter o contato, porque depois temos comunidade de falantes, né? Quando o aluno ele consegue aprender a língua no curso, né, oficial, ele também pode participar dessas comunidades aqui de falantes. Até no início do próprio curso ele pode participar, para ele ter cada vez mais aí a ciência do que é a língua e também a segurança de falá-la, e obviamente fazer contato com outros descendentes de vênetos para a gente criar uma comunidade. Então faça parte do curso de língua vêneta. Não adianta você só ficar estudando história vêneta e de fato você não concluir nada, não fazer nada, né? Começa aprendendo a língua vêneta. Começa aprendendo a língua vêneta. Se você é descendente, você é obrigado a falar língua vêneta. Não adianta ir lá fazer curso de italiano. Isso não te faz vêneto. Isso só te faz um idiota que vai lá e aprende italiano como tantos outros idiotas e que vão para a Itália e todo mundo olha, só um brasileiro porcaria como todos os outros. Então, tome consciência disso. Você não é vêneto até que não fale língua vêneta, tá bom? Então, tome consciência disso, venha e faça o curso de língua vêneta. Esse é o propósito maior do Linguamare, é ensinar a língua dos nossos antepassados aí para vocês. Então, o curso é barato, pessoal. Vocês não vão encontrar nenhum curso de língua que tenha um preço tão barato e com muito conteúdo e com tanta doação do professor assim em lugar nenhum. Vocês vão encontrar cursos aí de línguas que já estão beirando a 300, 400 reais por mês. O curso é muito barato, não desprestigia a cultura de vocês e muito menos a língua de vocês. Às vezes tem pessoas que entram em contato e parece que se o curso fosse gratuito ou que custasse, sei lá, um preço simbólico de 15 reais por mês, então as pessoas faziam. Se esse é o valor que você dá para sua cultura, então você pode sair desse canal, se desinscreva, caia fora. Você realmente não tem prestígio comigo e eu não quero que você fique seguindo o canal se você não dá valor algum para nossa cultura, tá bom? Então, eu os vejo no próximo vídeo. A gente com certeza vai estar falando sobre uma outra província, né, antes da Sereníssima. Mas isso aqui é uma série, basicamente uma série que a gente está fazendo a respeito disso, para as pessoas saberem o que era antes da Sereníssima e o porquê se tornou a Sereníssima. E praticamente em todos os casos a gente já está conseguindo ver que antes da Sereníssima era uma situação muito ruim, né? Era uma situação ali que o povo ficava, né, a esmo, sendo controlado por vários e sofrendo nas mãos de muitas pessoas e várias vezes muitos tiranos. Então, a Sereníssima República de Veneza, como aquilo que eu sempre pensei, e vem se confirmar, né, nas pesquisas, foi sim a República dos Vênetos para os Vênetos, e não um Império Germânico que era feito para o imperador e aqueles que estavam lá no Império Germânico, e os outros eram meras colônias, ou enfim, né, e assim por diante, com todos os outros que dominaram de alguma forma. Bom, espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.